30 anos que Portugal não tinha um ano tão mau no mercado imobiliário. A venda de casas caiu 20% em relação ao ano anterior. A agravar a situação do setor, a devolução de casas aos bancos aumentou 17%, numa média de 19 casas por dia. Cada vez mais e mais coloridas para chamar a atenção. As informações de venda ou aluguer de casa fazem parte da paisagem urbana. O número de famílias e empreiteiros que em 2011 entregaram as casas aos bancos por não conseguirem pagar os empréstimos aumentou 17%. Ao todo, 6.900 casas. Os dados são avançados pela Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Em 2011, a banca conseguiu vender mais casas do que aquelas que recebeu, mas com recurso a baixos preços, alterando o mercado. O incumprimento tem vindo a aumentar e isso a mim preocupa-me muito, porque quando os bancos recebem estes imóveis, geralmente colocam-nos no mercado a preços fora do valor de mercado, mais baixos e com condições especiais. Portanto, e altera as regras do jogo. Porque esta questão de vender imóveis abaixo do seu valor de custo pode ser muito complicado. Há 172 mil milhões de euros, quase o valor do produto interno bruto, investidos em crédito à habitação e em dívidas dos construtores. Um setor com elevado risco. Aos bancos, os mediadores pedem outra atitude para com as famílias em dificuldades. Se calhar deve-se chamar essa família, deve haver talvez um período de carência em que só paguem juros, em que paguem aquilo que neste momento é possível pagar, mas desde que haja boa vontade. E os portugueses, isto é a minha percepção, os portugueses por norma são sérios. Só na última hipótese é que deixam de pagar a sua casa. Agora também tem que se ajudar a ter condições para isso. Prisioneiro da crise, o setor da mediação imobiliária vive dias de apreensão com a ameaça de despedimento. Será entregue ao Primeiro-Ministro uma carta minha a solicitar, exatamente como o setor da construção, solicitar a reestruturação do setor. Será talvez a única hipótese que eu tenho neste momento de segurar algumas empresas. Eu sei que isto custa muito despedir, mas nós temos que ter condições, pelo menos, para aguentar alguns postos de trabalho. Com cerca de metade das casas entregues aos bancos por incumprimento do crédito, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto são as zonas mais afetadas. Desde 1980 que o mercado imobiliário não conhecia números assim. Houve, em 2011, 194 mil transações, menos 20% em relação ao ano anterior.